Amém, queridos? Boa noite. Pode se sentar? Vamos. Eu me preparei para a série Fé, né? Aí cheguei no Novo Nascimento. Amém? E estou muito feliz por essa oportunidade, por esse convite aí do pastor. Amo trazer a palavra. É uma coisa que alegra o meu coração. E isso é uma das... Aquilo que a gente faz na obra de Deus, aquilo que a gente se dedica a fazer para o Senhor, é uma das demonstrações de um novo nascimento. Toda pessoa que nasce de novo, ela tem que ir buscando e crescendo para chegar ao ponto de servir a outro, servir na casa do Senhor, servir na obra, porque isso é um dos alicerces, é uma das demonstrações de que nós nascemos de novo. Na nossa construção do nosso relacionamento com Deus, né, da nossa intimidade, daquilo que o Senhor vai moldando em nós, nós temos que chegar nesse lugar. Seja pregando, seja louvando, seja dançando, seja com as crianças, o importante é servir. Amém? Não importa em que lugar você vai servir, mas o importante é que você esteja servindo. E dentro dessa série aqui, eu fiquei pensando, né, em pilares que demonstram esse novo nascimento. E eu escolhi três pilares que eu acredito que seja uma demonstração, né? João Batista, quando ele começou a pregar, ele não chamou pessoas para obedecer, ele chamou pessoas para se arrepender, né? Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João nos chamou ao arrependimento, porque toda pessoa que se arrepende, consequentemente, ela vai obedecer. Isso é um fato. Uma pessoa que ela se arrepende, o desejo depois do coração dela é a obediência. Deus vai gerar obediência no coração dela. Amém? Então, o texto é... Olha, já está querendo voar aqui. Estou querendo seguir a cola, né? Mas você está vendo, né, a situação. E o texto é João 3:3, né? Mas antes de eu começar aqui, só dentro dessa introdução, eu quero orar. E eu estava ali pensando, eu queria que nós nos lembrássemos todos os dias de orar por Israel. Lá, as crianças estão sendo degoladas, decapitadas, né? Está sendo dissipada a nova geração daquele povo. Então, que nas suas orações você se lembre de orar por Israel, para que haja paz naquele lugar. O Senhor tem colocado isso no meu coração. E feche seus olhos aí. Pai, Senhor, eu estou aqui na tua dependência. Espírito Santo, é tu quem traz a revelação, é tu quem traz o entendimento, é tu quem convence o homem. Nós só podemos trazer, Senhor amado, o entendimento, Senhor, que tu nos dá. Mas dentro do coração de cada um, Senhor, só tu pode entrar, só tu pode trabalhar, Senhor amado. Mas nós confiamos em ti, Senhor amado. Nós cremos naquilo que diz a tua palavra, Deus. Que toda palavra, ela alcança o efeito para que tu a lançou, Senhor. Alcança o efeito desejado. Pai, e há pessoas aqui, Senhor, e todos nós aqui precisamos, mas tem pessoas aqui, ó Pai, que tu vai falar coisas específicas, eu creio, Senhor, direcionamentos, ó Pai amado. E que tudo aqui, Senhor, traga mudança para nossas vidas, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém? E como o pastor falou aqui, esse novo nascimento fala de nascermos do Espírito, né? Nascermos da água e do Espírito. Então, isso é necessário que nós venhamos também nos batizar, né? Isso aí é um fato também, que se nós conhecermos a palavra... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e estava falando para ela assim, que ela estava indecisa sobre batismo. Eu falei assim, decida por se batizar, né? E as outras coisas você vai ajeitando depois. Porque às vezes a gente quer esperar determinadas áreas da nossa vida mudar, certas coisas acontecerem. Mas a salvação, ela é individual, né? Cada um vai responder por si diante do Senhor. Então,
quando nós falamos em batismo, nós lembramos logo de uma coisa, de arrependimento, né? Então, o primeiro pilar, né? O primeiro pilar que eu encontrei dentro desse texto aqui, é necessário que a gente se arrependa. Todo arrependimento genuíno, ele traz uma mudança. E isso vai ser demonstrado no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, né? No nosso comportamento, no nosso caráter. E quando nós nos arrependemos, o Senhor, ele vai trabalhando em nós. Ele vai nos moldando, ele vai nos tratando, ele vai nos limpando, ele vai nos alinhando, ele vai nos ajustando. Então é necessário que haja arrependimento. Mas não é simplesmente arrependimento, é uma mudança de direção. É você estar indo para lá, fazendo uma coisa, você está indo para lá, e você mudar e ir para cá e começar a fazer aquilo que é certo. E a direção que nós temos que ter, está aqui, é a palavra de Deus. Nós temos que nos voltar para essa direção. Aqui tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, amado, existe uma resposta para nós dentro da palavra de Deus. Às vezes nós estamos querendo buscar coisas em homens, em pessoas, quando na realidade a resposta está aqui dentro da palavra. Se nós tivermos tempo com o Senhor, né, e nos debruçarmos dentro desse tempo e nos relacionarmos com Deus, aquilo que nós precisamos vai vir, as respostas vão vir. Existe o tempo de Deus, né? Existe tempo com Deus e tempo para Deus. Então nós temos que saber administrar essas coisas em nós, né? Aqui diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32 fala sobre isso, né? E é só conhecendo. E qual é a verdade? Qual é a minha e a sua verdade? É a palavra de Deus. Não existe outra verdade para nós. Existe a verdade do homem, mas nós temos que buscar o quê? A verdade de Deus. Se a verdade do homem estiver alinhado com a vontade de Deus, aí sim. Aí nós devemos seguir essa verdade. Mas se a verdade do homem não está alinhado com a vontade de Deus, isso vai nos trazer, lá em Filipenses, depois eu vou ler, Paulo fala exatamente sobre isso. Que daquilo que nós aprendemos, né, quando nós temos que viver daquilo que aprendemos. E o que é que nós aprendemos? O ensinamento. Toda semana nós temos uma palavra aqui pregada, 2 vezes na semana. Toda semana a gente ouve uma mensagem. A gente busca coisas na internet também, né? Mensagens fora daquilo que é pregado aqui, mas que esteja alinhado dentro da palavra de Deus. E isso tem que trazer um sentimento, um desejo de arrependimento em nós. Senão não vai ter efeito, né? Não vai ter mudança. Como que você muda se você não se arrepende? É necessário que haja arrependimento. Esse é o primeiro pilar para o novo nascimento. É arrependimento, né? O texto, está aqui o texto, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se não houver arrependimento em nós, se não houver uma mudança em nós, se não houver uma transformação em mim e em você, nós não vamos chegar a ver o reino. Nós vamos ficar na metade do caminho, né? Nós estamos tendo vida de tolo. Então é necessário que a gente se arrependa. E o que vai demonstrar isso? São as novas atitudes, um novo comportamento, né? Aquilo que você fazia, não faça mais. Do jeito que você agia, não haja mais, né? A gente tem que mudar em tudo, não é só em termos talvez de palavras assim, mas em termos de veste, de comportamento, né? Tem coisas que já não nos cabem mais, tem coisas que já não são mais oportunas para nossas vidas. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar, na verdade, esse direcionamento. Amém? E assim, quero ver aqui. Que a conversação exige perseverança, né? Até que aconteça uma total libertação. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas aceitam a Jesus, elas acham que simplesmente aceitar Jesus é só o começo. É só o primeiro passo, né? Daí o Espírito Santo começa a trabalhar, Deus começa a querer outras coisas de nós. Porque eles falam assim, Deus me aceita como eu sou. Claro, óbvio.
Mas em nenhum lugar da palavra, a palavra diz que Ele vai te deixar do jeito que você chegou. Não tem? Tem? Ele vai deixar, você fica do mesmo jeito. Não, Ele quer de nós uma transformação, para que isso possa alcançar a outros, para que isso possa servir de testemunho para outros. Se nós formos olhar a palavra de Deus, todos esses homens que fizeram parte da história, que está escrito aqui, teve uma mudança que alcançou outras pessoas. Que nem eu falei, o servir é uma característica do novo nascimento. E isso tem que ser demonstrado a outros. O outro tem que chegar e ver que eu estou servindo, que eu estou me dedicando, que eu estou ali, né? Não estou ali simplesmente para serviço, mas porque eu amo, porque eu nasci de novo, porque agora a minha vida é outra. Então isso vai sendo demonstrado no meu dia a dia, nas minhas atitudes, né? Esse é o primeiro pilar, lembre-se disso, arrependimento. O segundo pilar, dentro disso, quando a gente se arrepende, a gente busca o quê? Santificação. A consequência do arrependimento é santificação. Você se arrepende, você muda de atitude e cada dia mais você vai querendo ser mais parecido com Jesus. Cada dia mais, nas suas atitudes, né? Você quer ser mais parecido com Jesus. Terça-feira nas Débora, a Gilmara deu um testemunho, vou usar ela aqui porque ela é minha amiga. E ela deu um testemunho de uma situação que aconteceu no serviço dela, por causa de horário de trabalho. E ela falou que ela foi lá e conversou com a colega dela de trabalho, e o Espírito Santo falava para ela, você é o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. E aquilo foi incomodando ela, foi incomodando ela, foi incomodando ela. E eu falei para ela, louvado seja Deus. Porque às vezes, meu amado, a gente pode até cometer um erro, né? Mas se esse erro se vir para acerto na nossa vida, isso aí já trouxe um resultado positivo, né? Às vezes a gente age de uma forma que não é para agir, mas se isso for para trazer uma mudança, já estamos no caminho, fala amém. Porque a gente não vai viver sem cometer falhas, né? Os nossos erros, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a partir do momento que a gente nasce de novo, é por acidente. Não é por toda hora. Não é proposital. Isso vai acontecer, né? A gente vai falhar, claro. Mas se isso já for para um crescimento maior, para a gente atingir um grau de santidade maior, para a gente olhar para dentro de nós e receber o incômodo do Espírito, isso já é uma bênção já. Isso já é uma bênção. Então, o segundo pilar é santificação. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida voltada, de buscarmos, de nos entregarmos, de nos rendermos, né? De olharmos para dentro de nós e cada vez mais eu querer essas mudanças. Cada vez que eu ler a palavra, essa mudança ser gerada em mim. E isso é maravilhoso. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Se você puder pôr aqui para mim, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo diz. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então nós não estamos esperando fazer coisas simplesmente para que as pessoas, quando os outros verem, né? Isso é uma questão pessoal, isso é uma questão minha com Deus. Isso faz parte do meu relacionamento com Deus. Essa busca, essa mudança é entre eu e o Senhor. E isso vai ser, as pessoas vão olhar uma hora e elas vão ver, né? Porque ele fala, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes. Não é só quando alguém está vendo. Não é só quando alguém está olhando. Não é só para que o outro veja.
Porque aquele que te escolheu, aquele que te chamou, é o primeiro a ver. É o primeiro a ver. Então essa mudança, ela tem que ser gerada em nós. Essa santificação, esse desejo de ser santo, de buscar isso, tem que crescer cada dia mais. Isso tem que ser algo regado todos os dias das nossas vidas. E diz assim, ó, que eu escrevi aqui, né, que uma das coisas que nós precisamos entender é que oração, jejum, a leitura da palavra, né, a prática da palavra, atos de amor, de perdão, são imprescindíveis para que nós nos tornemos cada dia mais santos. Para que essa santidade cresça em nós, é necessário que eu comece a me preocupar com essas coisas. Que eu comece a buscar essas coisas. Que eu comece a orar, que eu comece a jejuar, que eu comece a ler a palavra. Que eu tenha uma rotina todos os dias com o Senhor. Que todos os dias o meu tempo, o meu primeiro tempo, ou no meio do meu dia, seja com o Senhor. Porque é Ele quem vai falar conosco, é Ele que vai nos mostrar, é Ele que vai trazer esse incômodo, amado. Quantas vezes, só que também a gente não consegue fazer isso sozinho. É necessário que pessoas também nos mostrem. É necessário que talvez, muitas das vezes, venha a repreensão do outro. Olha, você não está fazendo a coisa certa. Só que hoje nós temos uma tendência tão grande a sermos autossuficientes que a gente não quer a repreensão de ninguém. Né? A gente acha que as pessoas têm que só simplesmente fazer coisas agradáveis a nós, massagear o nosso ego. Isso não é bom. Se você tem pessoas que só massageiam o teu ego, eu digo para você que isso não é bom. Amigos de verdade nos exortam, nos repreendem, nos mostram as nossas falhas, os nossos erros. E nós somos capazes de aceitar essa correção e dali gerar mudança em nós. Se você só tem amigos que te bajulam, que te falam coisas agradáveis, talvez ele não seja tão seus amigos assim. Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Essa é a palavra de Deus. O Senhor, Ele nos ama e a palavra dEle é para nos corrigir. Como que a gente só quer coisas legais? Só quero estar com pessoas que falem coisas agradáveis para mim. Não, eu tenho que estar também com pessoas que me corrigem, que mostram os meus erros, que mostram as minhas falhas, que me motiva, que me diz que eu tenho que orar, que me diz que eu tenho que ler a palavra, que me diz que eu tenho que jejuar. Pessoas que se coloquem primeiro no meu lugar e falem, olha, eu já estive nessa situação. E agora, você também precisa mudar isso em você. Porque hoje em dia, meu amado, as coisas estão de um jeito e que a gente não pode falar mais nada. As pessoas estão tão donas de si, tão autossuficientes, que a gente não pode falar mais nada, porque tudo é uma ofensa, né? Tudo as pessoas se ofendem. Ninguém pega nada para correção, para mudança, para olhar para dentro de nós. A gente só pega as coisas para nos ofender e nos tornar pessoas feridas. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que tem que ter mesmo. A palavra de Deus diz assim, que toda palavra de correção de início, ela é dura. Ela é dura. Ame pessoas que te corrigem. Ame pessoas que te mostram teus erros. Ame pessoas que mostram as suas falhas. Somos perfeitos? Não, todos nós temos. E que nem o pastor falou aqui, nós temos que ajudar um ao outro. É você falar para mim, eu falar para você. Mas isso sim é ofensa. Mas a gente sempre pega, parece que pega a pior parte, né? A gente sempre pega aquilo que não é para pegar. A gente sempre interpreta do lado errado. A gente não vê que aquilo, muitas das vezes, é porque Deus fala comigo. Então obedeça. Então se arrependa. Se Deus falar conosco, se só Deus é o suficiente na sua vida para te corrigir, amém. Mas que isso seja notado, que isso seja visto no nosso dia a dia. Ninguém está querendo que ninguém mostre nada para ninguém. Mas isso é uma coisa natural do novo nascimento. É as pessoas olharem para nós e verem que nós mudamos. Que houve uma mudança em nós. É as pessoas olharem e falar, nossa, agora ele é diferente. É uma outra pessoa. É alguém chegar com uma situação, né? Com um determinado episódio, e você fala, não, isso aí não
não dá mais, não faz mais parte de mim. Isso é demonstração de novo nascimento. Mas é necessário, porque Paulo diz que não só, né, que vocês sempre obedecestes, não só na minha presença, não só na minha presença, não só na presença do outro, né, mas principalmente na presença de Deus. O Senhor nos chamou para ser santo. E um dos pilares do novo nascimento é a santidade. É você demonstrar isso. É você buscar isso no seu dia a dia. É você buscar isso para as pessoas que estão próximas de você. É você demonstrar isso, né? Para aqueles que não conseguem ainda. Não, você vai conseguir. Não, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Isso são pilares do novo nascimento, né? E o terceiro e último. E o terceiro e último, como eu falei aqui, amado, é a nossa missão, o nosso propósito, aquilo que fomos chamados a fazer. Essa é uma terceira demonstração de que nós nascemos de novo, de que nós crescemos, de que nós amadurecemos, né? De que essa vida voltada para o Senhor trouxe um resultado. Obrigada, Espírito Santo. Que essa vida voltada para o Senhor trouxe um resultado. Tem que ter um resultado. Eu e você temos que nos dedicarmos a alguma coisa no reino de Deus. Seja orando, seja jejuando, seja visitando, seja discipulando, seja disciplinando alguém, seja ensinando, seja... Eu não sei, amado. Eu não sei o que queima no seu coração. Mas... nós temos que chegar aqui, o novo nascimento. Todos aqueles que Jesus chamou, os discípulos, eles tiveram esse resultado. Todos eles chegaram a fazer algo, a se comprometer, obrigado, Espírito Santo, a se comprometer com alguma coisa. E quando nós não nos comprometemos, sabe o que acontece? A nossa vida, a nossa vida espiritual, ela fica estagnada. Ela fica estagnada. Se nós somos só cristãos que vemos na igreja, que oramos, que temos esse ritual, né? Essa logística de vir e louvar e adorar, só isso. Mais para frente, nós vamos ser pessoas frustradas. Porque todos nós somos chamados para alguma coisa. Todos que estão aqui foram chamados para alguma coisa. E eu não estou falando de vida lá fora. Eu estou falando de vida dentro do reino de Deus. Eu não estou falando de trabalho lá fora. Eu estou falando de aqui dentro. Você pode trabalhar, você pode ter a sua vida lá fora, você pode ter as suas conquistas. Mas se você não buscar fazer algo dentro do reino de Deus, consequentemente, escreva o que eu estou lhe dizendo. Você já viu, com certeza, isso é um fato, você já conversou com alguém, você tem um amigo, que ele é desanimado, está na igreja, mas ele é desanimado. E pode prestar atenção, os mais desanimados são aqueles que não fazem nada. São aqueles que não se comprometem com a obra de Deus. Por quê? Porque fomos chamados para alguma coisa. Fomos chamados para fazer algo. Fomos chamados para nos dedicarmos a algo. O novo nascimento, ele traz isso consigo. Esse é um dos pilares do novo nascimento. É você nascer de novo, é você querer Jesus, é você amar Jesus com todas as suas forças, é você buscar a santidade com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E você desejar fazer alguma coisa para o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. É você ser tão grata a Ele, que você não consegue ficar sem fazer nada. É você chegar e olhar assim, meu Deus, eu sou tão grata a Ti, meu Deus, como eu sou grata a Ti, por tudo que Tu fizesse. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse é um pilar. Isso vai te trazer vida, minha amada. Isso vai te trazer vida, meu amado. E vida de Deus. Porque quando a gente se compromete com... Pergunte para as pessoas que são comprometidas com alguma coisa no reino.
Isso nos impulsiona. Isso faz com que a gente tenha mais necessidade de buscar a Deus. Porque a gente está comprometido com alguma coisa, porque a gente tem uma responsabilidade. Nós não podemos ser simplesmente cristão de banco, de igreja, ficar simplesmente indo louvar. E não estou falando que... presta atenção, não estou falando que sou contra nada disso. Não sou, não. Eu amo isso. Mas isso é uma parte. O nosso comprometimento com as coisas de Deus demonstra a nossa devoção, demonstra a nossa entrega, demonstra o nosso comprometimento, demonstra o nosso grau de arrependimento, demonstra o nosso grau de nascimento. E isso, amado, como o pastor falou, só pode ser feito no Espírito mesmo. Porque na carne não dá, não. Não dá. Eu estava pensando em trazer um exemplo aqui de novo nascimento. Eu falei, eu queria ter um exemplo de novo nascimento, mas uma coisa que a gente já tivesse visto, e o que eu vou trazer aqui é uma coisa tão conhecida, uma mulher tão conhecida. Mas aquela conversa ali trouxe uma mudança tão intensa na vida dela. Que dali para frente, a Bíblia diz, naquela conversa, ela já não era mais a mesma. O novo nascimento as pessoas têm que olhar e ver que já não é mais igual, nada mais é igual em mim e você. Tem que ter essa demonstração. Nós não podemos viver, meu amado, do mesmo jeito, não é possível, não é admissível que a gente permaneça da mesma forma. Abra sua Bíblia aí. Em João capítulo 4, versículo 23. Vamos ver essa mulher. João 4, 23. Diz assim: mas a hora vem, e agora em quem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, assim o adore, que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adore em espírito e em verdade. Isso é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Coloca o 28, por favor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Uma mulher que foi só pegar água. Ela só queria água. Ela só levou um cântaro e só queria água. Mas uma conversa mudou o rumo da sua vida. Meu Deus! Mudou toda a sua história. Mudou aqueles que estavam em volta de si. E se nós olharmos para nós agora, o que estamos fazendo? Qual tem sido a nossa demonstração de novo nascimento? Uma mulher que a Bíblia diz que largou o cântaro. Largou. Quantas coisas nós não queremos largar e temos convicção de que já nascemos de novo. Essa mulher, eu acho que ela nem tinha tanto entendimento de que ela tinha nascido de novo. Precisamos fazer uma revisão nos nossos conceitos. Põe o próximo, por favor. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher, numa simples conversa com Jesus, largou o que era precioso naquele momento, era a água que ela queria. Largou o seu cântaro. E foi buscar a outros, para ver um homem que numa simples conversa mudou o rumo da sua história. Imagina,
Diga-me se isso não é demais. Diga se isso não é algo tremendo, sobrenatural. Quantas conversas nós já tivemos, quantas coisas já nos falaram, e ainda assim estamos pensando se largamos coisas. Quantas vezes já fomos repreendidos? Quantas vezes alguém já nos chegou e já nos exortou, já nos mostrou, e ainda assim continuamos como crianças? Porque tem uma diferença de criança para adulto. Criança brinca, adulto trabalha. Postura é outra. Temos que crescer, temos que tornar pessoas maduras, adultas, a ponto de sermos repreendidos, a ponto de sermos exortados, a ponto de chegar e falarmos, as pessoas chegarem a falar coisas que aparentemente não nos agrada, mas que é necessário para que a gente mude. Você conhece a história da samaritana? Jesus mostrou para ela que coisas que ela tinha não era dela, como os maridos. E aquela mulher permaneceu. E ela ficou ali ouvindo. Palavras duras. Mas aquilo trouxe uma mudança no seu interior. Nós temos que parar de querer pessoas que massageiem nosso ego, que falem coisas bonitinhas. Nós temos que aprender, meu amado, a ter maturidade espiritual. Isso é uma demonstração de que eu nasci de novo. Imagina só. Jesus repreende a Pedro duramente, mas Pedro permanece. E nós não queremos ouvir nada de ninguém. Como que vamos viver? Como que vamos chegar lá em Efésios 4, capítulo 13? O que está escrito lá? Vamos ver agora. Por favor. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos que chegar cada vez mais próximo disso aí. Mas isso não vai ser, amado, alguém nos massageando. Isso não vai ser toda hora as coisas sendo agradáveis. Não. De forma alguma. Isso vai ser muitas das vezes a gente ouvindo o que não quer. Para que algo seja construído em nós. Para que essa estatura, até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Para nascer de novo, nós temos que ter fé. A gente tem que ter fé, meu amado. Para saber discernir as coisas, a gente tem que ter fé para ouvir. A gente tem que ter fé para estar alinhado com a palavra de Deus. A gente tem que ter fé para se arrepender, trazer um arrependimento genuíno. A gente tem que ter fé para buscar a santidade. A gente tem que ter fé para servir, para cumprir o nosso propósito. A gente tem que ter fé, senão não dá. Mas o que eu quero deixar aqui é que o novo nascimento, ele vem atrelado, né? O novo nascimento, você vai atrelando essas características. Elas vão nascendo, elas vão surgindo. Você nasce de novo, você vai buscando, você vai trabalhando, você vai se moldando, você vai ouvindo, você vai refletindo, você vai olhando para dentro de você vai orando, você vai jejuando, você vai fazendo tudo que a palavra ensina.
E essas coisas, elas vão nascendo em nós. Aí vai nascendo frutos. Os frutos vão surgindo, né? E assim vamos chegar à unidade da fé. Porque é isso que Jesus diz na sua palavra. Que a gente se pareça com Ele. Que nós sejamos parecidos com Ele. É isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Não é simplesmente aceitar Jesus e achar que está tudo bom, que está tudo certo. Não. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Jesus nos encontrar é o primeiro passo. Daí para frente, para nos moldar, meu amado, tem que acontecer muita coisa. Muita coisa tem que ser tirada, muita coisa tem que ser deixada, muita coisa tem que ser arrancada à força, né? Às vezes, tem hora que a gente não quer, porque nós fomos, e muitas das vezes somos construídos com os nossos próprios valores. Mas dentro do Evangelho, os nossos valores, se não estiverem alinhados com a palavra, não serve. Não serve. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo o que você precisa está aqui. Tudo já foi dito. Tudo já foi escrito. Para mim e para você. Sem tirar nada. Tudo que a gente precisa está aqui. E nós queremos criar coisas. Parece que tem hora que a gente vive no mundo de Bob. A nossa realidade é outra. É outra. Às vezes ela é dura, né? Mas ela nos traz esperança. Nos traz a certeza de uma vida vindoura. Que quando nós estivermos nessa vida, nós vamos ter a convicção de que foi a melhor escolha. Foi a melhor coisa a ser feita. Que tudo que nós deixamos foi a melhor coisa. De tudo que nós abrimos mão foi a melhor coisa. Aquela mulher eu acredito que ela nem lembrou. Eu acredito que quando ela lembrou do cântaro dela, já tinha passado, era dias. Porque aquilo já não importava mais para ela. Porque aquilo já não tinha o mesmo valor para ela. Nós precisamos rever os nossos valores. A Gabriela Rocha tem uma canção que eu amo. Ela canta uma canção, aliás. Que ela diz que não há lugar que a graça de Deus não alcance. Talvez a gente precise mudar coisas em nós que a gente acha que já não é mais possível. Mas a graça vai alcançar. Às vezes a gente quer coisas, meu amado, quer chegar num nível de maturidade que a gente acha que não é possível. Mas a graça de Deus vai nos alcançar. Às vezes, a gente quer ver coisas, né? E acha que não é mais possível. Eu tenho uma amiga de trabalho, que ela foi muitos anos, nem sei quantos anos de casada ela tem. Ela sofreu a vida inteira com o marido dela. Pense no marido ruim. Ruim. Eu até contei esse testemunho na célula. E ela queria muito que aquele homem se convertesse, que aquele homem aceitasse a Cristo. Ela nunca foi feliz no casamento dela. Isso é um testemunho. E teve uma filha e tal. Claro, ali erros de um lado e de outro, óbvio. E o marido dela descobriu que ele estava com câncer. Ele, em 17 dias de descoberta, ele faleceu, para você ter uma ideia. E ele já tinha se convertido, porque ele estava sentindo algumas coisas, ele começou a ir para a igreja com ela e tal. Aquela mulher, ela nunca foi feliz no casamento dela. Mas ela alcançou a graça. O marido dela morreu salvo. Ele aceitou a Cristo, se batizou. E o que eu posso entender com isso, meu amado? Que tem coisas que às vezes nos parece muito difícil. Isso aqui não é
Eu estou dando só um testemunho de que aquela mulher alcançou uma graça. A graça de Deus alcançou aquele homem. E é isso que diz a palavra de Deus. Que não há nada que a graça não alcance. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você precisa mudar. Mas a minha oração aqui nessa noite é que a graça de Deus alcance. Que a graça de Deus alcance a sua casa, que a graça de Deus alcance seu marido, que a graça de Deus alcance seus filhos, que a graça de Deus alcance aquilo que você tem desejado, ansiado no Senhor, e que seja para o Senhor. Na sua vida com Deus, no seu tempo com Deus, no seu tempo para Deus, que a graça do Senhor alcance. Porque isso também é novo nascimento. Quando a graça de Deus chega, tudo muda, amado. Talvez o que esteja faltando é a gente entender mais isso, né? É entender sobre a graça. João veio nos chamando ao arrependimento. E todo arrependimento traz um novo nascimento. Todo arrependimento traz um novo nascimento. Feche seus olhos. E eu não sei o que você tem desejado. Eu não sei o que você precisa largar, abandonar. Mas o que eu peço nessa noite é que a palavra de Deus se cumpra. Aquilo que diz lá no livro de Isaías, que toda palavra lançada, ela alcança o efeito desejado. Que aqueles que vierem aqui nas próximas semanas, que a palavra de Deus alcance o efeito desejado. Que nós não venhamos permanecer da mesma forma depois dessa série. Que depois desses dias, viemos de 4 semanas aí ouvindo sobre fé. Estamos ouvindo sobre novo nascimento. Isso só é possível, amado, quando a gente entende que isso só pode acontecer no Espírito. E é matando a nossa carne. É matando a carne, porque a carne para nada serve. O nascido de carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito, como diz a palavra. Aleluia. Que você ouça essa canção e que ela toque o seu coração. E que se você acha que nada pode mudar, que nada pode ser diferente, a graça de Deus vai alcançar. A graça está nesse lugar. Que essa canção venha te trazer entendimento de que não há nada melhor do que o Senhor na sua vida. Que os seus valores seja Ele, que os seus princípios seja Ele, que o seu amor seja Ele, porque nele tudo se cumpre, nele você encontra todas as respostas. Eu busquei, mas não preencheu-me. Que Ele te preencha. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Declare isso, querido. Nada
encontrei. Diga para Ele. E o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Ele é completo. E não há Ele é lugar completo. que a tua graça não possa me achar. Ah, Senhor, que a tua graça alcance. Não há nada. Diga para Nada Ele. melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Oh, nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Quando a luto em festa, a vergonha em glória, Sim, Jesus. Sim, das sim. belezas Sim, nós acesas, cremos, o Senhor pode fazer. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos em todas as Traz a coisas que tu vida ao faz. sepulcro, Sim, sim. faz de ossos soldados, Sim, Jesus. faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. Deus, Só o Senhor pode Nos fazer. ajuda, Senhor, a nascer de novo todos os dias. Não há nada. Nos ajuda, Senhor, a nascer de novo Nada todos os dias, ó Pai. melhor. Nos ajuda a olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos abandonar. Ah, Senhor, alinha o nosso coração com o Teu, Senhor, nos encharca de Ti, ó Pai. Nos encharca de Ti, Senhor. Nos encharca de Ti, Senhor. Precisamos ser encharcados de Ti. Precisamos ser encharcados por Ti, Senhor. Porque só assim, Senhor, nós seremos cada dia mais. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Como a luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, Ah, Senhor. faz de ossos soldados, És faz do maravilhoso. mar o caminho. Nos ajuda, O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Tu és bendito, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Adore o Senhor nessa noite. Adore a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, né, gente? Os pilares do novo nascimento, amém? Compartilha. Veja de novo, amém? Os pilares do novo nascimento, amém? Lembrando você, sábado tem culto de casais. Que bênção. Cadê os casais dessa igreja? Então, você está convidado a participar do culto de casais, amém? Vem, você vai ver que é uma bênção edificar nosso casamento mais um pouco. Você que é noivo ou vai se casar, você é convidado também. Amém? Para estar aqui aprendendo como se comportar no seu casamento, ou como alinhar ele no Senhor. Por isso que Paulo fala, casar-se no Senhor. Amém? O casamento tem que ser no Senhor. Para ser um casamento abençoado, onde o Senhor está dentro dele, o Senhor está conduzindo ele. Todo casamento que tem algum que está indo para um lado e outro e você para o outro, não vai dar certo. Tem que os dois andar pelo caminho do Senhor, amém? Pelo caminho da palavra. Então eu te convido para você estar aqui. Que hora, pastor? 19h30, amém? Sábado, nosso culto de casais. A igreja não para, mas é culto de jovens, é culto de homens,
é culto de casais, é adoração, é kids, é tudo. Tudo tem aqui. Só não vem quem não quer, amém? A igreja está em movimento, né? A igreja de porta aberta. Então eu te convido a você participar, amém? Você que é casal, você que vai casar, Eduardo, atrás do Samuel, hein, menina? Estou te olhando aqui. Hã? Vai casar, Eduardo, hein, mano? Eduardo vai casar com o Samuel. E o Samuel, está trabalhando? Benção, tá bom? Nós vamos comemorar esse casamento em nome de Jesus, amém? Domingo é culto, 7 horas, amém? Convide umas 5 pessoas para estar conosco. Convide qualquer um que estiver na rua aí, você fale do amor de Jesus, fala, vai lá na comunidade, receber uma palavra do Senhor, que você vai se libertar, curar, transformar, se regenerar, se realmente você entender o novo nascimento, amém? O novo nascimento é espiritual, como diz a pastora, não tem como, amado. Nós viver na carne e ter esse discernimento de estar toda hora pedindo perdão, se arrependendo. Só uma pessoa que está no novo nascimento, ela tem o Espírito Santo que nos constrange tanto para que nós possamos, cada dia, nos aperfeiçoar naquele que nos chamou. Amém? Feche teus olhos. Né? Te convido sábado novamente, não falte. Queria ver você aqui com sua esposa. O Miguel, a Ana são líderes de casais, amém? E algumas pessoas que ajudam eles. Então você será bem-vindo aqui neste lugar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre o nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tem feito sobre nossa casa, sobre nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por nos escolher para ser nosso Salvador. Obrigado por escrever nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor, por nos abrir nossos olhos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor. Até as tribulações, aflições, nós somos que nem Paulo, nós louvamos por isso, porque sabemos que isso faz parte para o crescimento e a maturidade da igreja, Pai. Pai, o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que o Senhor venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém? Cumprimento também uma meia dúzia de pessoas, fala como é bom ver você aqui na igreja, adorando esse Senhor.